E aí, beleza? Bora pra mais um aulão? Eu não sei se você tá acompanhando o canal, então se você tiver. Você acha que você deve ter percebido que eu tenho três estilos de vídeos nesse canal. Esses aulões e também um estilo de resenha literária, seja o conteúdo específico do livro ou seja uma opinião baseada em algum conteúdo maior abrangente em vários outros livros. Mas todo sempre no viés ou da sociologia ou da macumba. E se, quiçá, os dois, misturadinho, daquele jeitinho que a gente gosta. Já tenho dois aulões publicados, esse vai ser o terceiro, a de eterno pretendo fazer. Eu demoro um pouco só para produzir, conseguir consolidar o conteúdo, mas eu espero que você goste, beleza? Este é um dos que as pessoas mais me perguntaram, mais me pediram. Tipo, ao longo da minha vida de macumbeiro, a galera fala: Meu, o que é Ifá? Me ajuda. Que tem algum livro que eu posso ler? Tem algum conteúdo que eu posso consumir? E aí eu sempre me vi no momento, na obrigação ou na tentativa de explicar de uma forma simples e didática o que é Ifá. Mas não é simples, porque a pessoa fala: Não, beleza, entendi. 5 minutos depois ela entrou na internet e viu que Ifá tem tantos outros exemplos, tem tantas outras misturebas. Ou às vezes estão coisas até bem coerentes, mas é um pouco mais difícil conseguir condensar tudo numa linha de raciocínio um pouco coerente. E que não seja um problema, né? Que não seja uma grande confusão, enfim. Então, eu tenho como essa tentativa de construir uma aula, um aulão, como está no próprio título do vídeo, um aulão sobre Fá, tendo como subtítulo Oráculo que sussurra segredos da vida. Mas, então, eu acho que pelo menos pela tentativa, vale o seu like, né? Dá um like, compartilha para as pessoas que acham que vão precisar desse conteúdo. E se no final do vídeo você gostar, eu quero que você compartilhe mesmo. Comenta o que você achou e tal. Tem mais uma coisa que eu preciso falar para você também. Todos os aulões eu tentei gravar em 1 hora e virou 2 horas. Então esse aulão provavelmente vai ter umas 2 horas. Porque eu não quero me apressar com o conteúdo, eu não quero ficar pensando: Meu Deus, o tempo tá acabando, eu preciso falar. Não. Eu quero que seja uma coisa que seja uma aula, conteúdo sólido, com exemplos, para ficar bem didático. Fechou? Mas então quem sou eu? Deixa eu colocar um pouco pra cá, né? Quem sou eu? Eu sou o Júlio Augusto, mas também meu nome é Awo Ifafumilulu Olusadi Oyekalé. Se você falar o meu nome abreviado, é Awo Fafumolu Oyekalé, tá? Eu sou um paulistano, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou sociólogo, eu sou macumbeiro, eu sou iniciado na estrigoneria, no catimbó e também no Ifá. Minha primeira iniciação sólida foi para o nível sacerdotal foi no Ifá. Os outros eu estou ainda galgando a caminhada. E o meu objetivo é praticar essas tradições e estudar elas também de forma acadêmica. E entender como tudo isso chega, como isso compôs o nosso Brasil. Um, Falar um pouquinho só sobre a minha trajetória, que essa apresentação aqui, inclusive essa apresentação inteira está no link dos comentários. Na descrição desse vídeo tem um PDF, você consegue baixar, tá? Essa daqui é a foto, por exemplo, do meu Itefá, ok? Esse aqui é meu babá, o New Indei Fashola Ifagbemi Farinu. Ele foi iniciado pelo Ifá pelo Araba Olusadi Oyekalé, inclusive é o sobrenome dele que está no meu nome. E esse aqui é o meu Jubonyan. Tudo isso é dentro do universo de Ifá. A minha família na Nigéria e em Ifá, eles constantemente me ligam para me ensinar coisas. Então eu peço coisas, eu peço para eles me ensinarem. E aí eles me ligam e eu faço vídeo. Isso aqui é um exemplo de um vídeo. E eles recitando um ebó, uma oferenda, e me explicando o que é. Então, estão me mostrando que apesar de eu ter sido iniciado em 2019, estou galgando aí uma caminhada árdua. Essas duas fotos aqui de baixo é do catimbó, ok? E o Babamário Filho, que também é o Onil Indei Fasholá Farinu, Fagbemi Farinu, ele também é o sacerdote Umbanda, no qual
tenho muito respeito pelo Templo Caboclo Pantera Negra, que foi minha casa durante 8 anos. Bom, vamos então adiante. Vamos nesse universo de Ifá. Para isso, deixa eu agora colocar aqui, né? Deixa eu deixar aqui para conseguir falar, olhar para você e olhar para mim para poder ver o que eu tô falando. Você já deve ter percebido, se você assistiu os outros aulões, eu sempre perpasso, né, cada aulão por 4 tópicos centrais. Didática, ou no caso, 4 tópicos centrais. Este daqui será didática, Ornumilá, Udu e oferendas, magias e proibições. Eu coloquei esse no final porque muita gente procura Ifá já direto. Opa, voltou. Eu coloquei isso no final porque muita gente procura Ifá já querendo saber a última informação, sabe? O tópico final. E ele não é o melhor para começar explicando Ifá justamente já pelo ebó, pela magia, pelas proibições. Não é por aqui. Vamos seguir uma linha. Beleza? Começando pela didática. Eu sou professor, né? Então eu preciso assumir algumas questões didáticas para que essa aula seja bastante proveitosa para quem está me consumindo. Então, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei muito em como eu iria abordar. Porque é muito comum que as pessoas, ao quererem consumir um universo, um conteúdo, por exemplo, a pessoa está no candomblé. Aí ela ouviu falar em Ifá, ela viu alguém com esse colar, com essa pulseira e falou, eu quero conhecer Ifá. Ou a pessoa está na Umbanda e viu isso e não sabe o que é Ifá especificamente, ou ouviu essa palavra. Então, esse exemplo que eu acabei de dar se torna para pessoa, ele faz sentido para pessoas que já fazem parte de um universo afro. Mas eu não posso limitar o meu discurso ou a minha narrativa apenas e único exclusivamente para quem já faz parte de algum culto afro. Então, eu construí essa conversa, essa aula, eu pautei os tópicos da aula e eu me organizei didaticamente para conversar com uma pessoa que não seja desse universo. E aí eu desenvolvi uma persona, tá? A persona é uma persona que eu imaginei assim, constantemente eu falei, tá, vamos supor que eu estou ensinando Ifá pra minha mãe. Então, como é que eu vou explicar esse conceito extremamente complicado pra minha mãe? E por quê? Porque a minha mãe? Bom, porque a minha mãe é uma mulher maravilhosa, amo. Mas a minha mãe, ela é kardecista, então ela gosta, ela se interessa, ela fez muitos cursos kardecistas, ela lê muitos livros kardecistas. Todos os livros que ela lê, inclusive, recentemente, pelo menos que eu pergunto pra ela, são todos livros de literatura, ou são livros de literatura espírita, ou romances espíritas, ou enfim, desse universo espírita. Então ela pensa dessa forma, ela bebe desse conhecimento, sabe? Então ela, poucas vezes na vida dela ela chegou próximo de algum contato com o universo afro. Então ela tem aquela experiência um pouco do mundo espiritual, ela sabe que existe espíritos, ela entende que os espíritos vêm pra cá pra evoluir, que é uma ótica kardecista bastante, e tem todo um enredo aqui, né? Então não é uma pessoa completamente fora do universo espiritual, mas também não é uma pessoa extremamente que consegue dialogar com todos os assuntos que eu iria abordar. Então essa é uma persona que eu desenhei. Segundo ponto, a minha mãe também ela gosta bastante ela tem se interessado por alguns assuntos um pouco diferentes desse universo kardecista de um tempo pra cá. E aí isso me motivou a querer apresentar pra ela minha forma de ver da religião e como é que eu cultuo e o que eu faço da minha vida, do mundo, ponto de vista espiritual. Então vamos colocar o pingo nos is. Eu fiz essa palestra aqui pra conversar com a minha mãe, pra mandar pra ela. Então, no final, inclusive, vou mandar pra ela pra ver se eu consegui atender essa dinâmica desse aulão, apresentar pra senhora Rosildinha, falar, seu filho não é louco. Seu filho fala Yorubá, conversa com nigerianos, mas não é louco, tá? Ele é louco por outros motivos, não por esse. Bom, então, definida essa persona, se você compactua, ou se você se identifica com essa persona, ou se você sente que você está nessa base, então a aula é para você também. Se você sente que você já está um pouco acima desse nível, ou já faz parte de um outro universo, que já é o universo do candomblé,
talvez essa aula também seja para você, porque porque o candomblé ele tem uma visão sobre Ifá que não é a visão que o culto tradicional Yorubá tem sobre o próprio Ifá. Então, vamos colocar todo mundo na mesma página. Bom, comecei falando para quem quer, então definido os termos didáticos, né? Como é que eu vou usar a didática para apresentar esse conteúdo? Para quem? Tá? Definida essa persona é para você. Para você que está assistindo agora, é para você. Mas eu estou imaginando você, essa persona que eu acabei de desenhar. Começando então, ao explicar Ifá ele não é uma coisa da nossa cultura. Ele é um objeto, ele é uma prática espiritual de uma outra cultura. Então, sendo uma prática espiritual, que nós geralmente entendemos como uma religião, para entender uma religião de uma outra cultura, nós precisamos estudar essa outra cultura, o idioma dessa outra cultura, a política dessa outra cultura e o mercado dessa outra cultura. Então nós precisamos entender essas coisas, porque tudo isso formam uma religião. Por exemplo, se nós formos estudar o kardecismo especificamente, nós temos só que ler o kardecismo. Nós temos que entender o momento histórico que ele foi criado, o que estava acontecendo na política daquela região. Por isso ele se posiciona com algumas frases para dizer que ele não é uma religião, mas com o passar do tempo vai assumindo novas roupagens de ser uma religião. Então você entende? Então você tem que estudar o idioma, você tem que estudar a política, estudar o mercado, o que estava acontecendo, para você entender como se forma uma prática espiritual. Mas também, para você estudar uma cultura diferente, você também precisa estudar a religião, também estudar o idioma daquela cultura, a política daquela cultura, o mercado daquela cultura. Ou as religiões, e quando eu falo religião, as religiões que fazem parte daquela cultura ou que nutriram aquela cultura. E para você estudar o idioma, você também precisa entender qual que é as religiões que utilizam daquele idioma, qual cultura, política, mercado. Então vê que é como se essas coisas estivessem meio que indissociáveis, né? Do ponto de vista então, da sociologia, ou no ponto de vista da cultura, essas coisas estão muito indissociáveis. Então é difícil eu montar uma aula sendo que eu não tenho que passar por esses vários assuntos para que eu consiga explicar com o mínimo o esperados as facetas do mesmo objeto, entende? Então vamos começar falando do povo Yorubá e dar uma noção geográfica. O povo Yorubá, ele é um povo, é uma etnia presente em 4 países da África. A África tem 55 países. A presença dessa etnia em 4 países nós chamamos então de Yorubaland ou Yorubalândia. Esses 4 países como Serra Leoa, Gana, Benin, Togo e Nigéria. Sendo a Nigéria a maior quantidade de representantes da etnia Yorubá do planeta Terra. Tá? Então, como é que eu, sem querer, passei por um slide e tenho que voltar. Esses 4 países possuem pessoas de etnia Yorubá e que eles se consideram Yorubá porque eles têm uma cultura muito próxima, falam o mesmo idioma, foram liderados no passado pelo mesmo império. Entendeu? Essa criou-se a unidade para dizer que eles são Yorubá. Esse império ele foi erguido inicialmente por uma figura chamada Odudua. Odudua, para os Yorubás, Odudua ele é o Adão na nossa cultura cristã greco-romana. Por quê? Ele é o primeiro ser humano vivo. Ele foi o primeiro homem criado. Foi o primeiro que andou nessa terra. Então, para o povo Yorubá, eles acreditam que eles são descendentes diretos de Odudua, que é o primeiro ser vivo, o primeiro homem que foi criado. Odudua, ele historicamente falando de uma outra etnia, ou seja, dentro dos aspectos da sociologia, a gente entende que o Dudu ele não era exatamente um Yorubá. Ele era de uma outra etnia. Ele era o que a gente chama de Oimbo, que é o estrangeiro. E isso também vai fazendo com que o próprio povo Yorubá, quando ele conte as lendas deles, eles falam que não existia
Nada, só existiam animais. E aí Oduduwa, aí tem duas formas, né? Tem duas formas de explicar isso. Oduduwa, no momento da criação do mundo, ele ajuda, ele termina a criação do mundo por Obatalá, porque Obatalá, ele, que seria o Oxalá, ele se embriagou, isso é um mito, isso é a lenda. Então ele termina a criação do mundo, por isso ele é o primeiro humano, tá? Ele veio do mundo espiritual já adulto pra cá e termina a criação do mundo. A segunda lenda contada é que na verdade o mundo já existia e ele vem pra cá através de uma corrente. Então ele já vem adulto também. Então veja, as duas lendas conotam que ele não nasceu no mundo, planeta Terra, ele já veio adulto. E ao analisar essa lenda, nós entendemos que na verdade ele já veio adulto significa que ele veio para aquela região já adulto. Então ele poderia ser um estrangeiro. E aí começa a cultura a partir daquilo. Mas fato é, ele era um cara muito inteligente, muito influente, com muito conhecimento de fora. Ele trouxe muito conhecimento de onde ele veio. Então ele veio do mundo espiritual para cá já adulto, com muito conhecimento. E ele começou a construir então ele começou a unir os povos estavam ali formando uma civilização diferente. E isso formou um império, que é o Império de Ileifé. O Império de Ileifé, então veja, aqui novamente o mapa. Nós temos o rio Níger. Aqui nós temos o que hoje seria a Nigéria. O Império de Ileifé, o centro do império está exatamente aqui. Então o castelo onde ele viveu está exatamente aqui, no centro de Ileifé, na cidade de Ileifé. Só que eles contam que essa Ileifé é a antiga Ileifé, porque conforme ao longo dos séculos ela foi destruindo, ela foi sendo atacada por pessoas estrangeiras, enfim, foram sendo atacadas e eles tiveram que migrar e voltar, enfim, bom. Então, a Ileifé mítica é aí. A física é um pouquinho pro lado, mas beleza, isso é o de menos. E aí, e aqui é a influência do Império. Então, esse vermelho é o quão o Império cresceu e a influência dele. Desse Império surgiu outros impérios, como o Império de Benin, que é aqui, e o Império de Oió. O filho dele, o filho de Oduduwa, que é o Uranian, funda o Império de Oió. Então você vê que tudo isso vai construindo essa narrativa, tá? Isso é histórico, isso aconteceu, tá? Existiu realmente esse império, aquele rosto, né, de Oduduwa, ele está no Museu hoje britânico, então esses detalhes são interessantes demais, assim. Beleza. O Império de Oió, ele tem, aqui sabe que é um mapa em 1780, então você vê como é que foi a influência dele, o quão ele cresceu. E ele fazia divisa ou guerreava com outros impérios, como outras regiões, né? Então isso aqui é a influência de Oió, aí tem o Daomé, que hoje é o Benin, o Borgo, o Snoop, o Benin também. Benin é um outro império, e aqui Daomé é um... Então você vê que hoje, por mais que o mapa tenha as duas coisas o mesmo nome, mas são coisas diferentes. E aqui tem Ifé, né? Então você vê que Oió cresce tanto que ela ficava divisa ali com o Império de Ileifé. Bom, entendido geograficamente aonde os Yorubás estão, entendido geograficamente que o que acontece, né? Porque, uma noção de história, Oduduwa, ele constrói o Império de Ileifé, o filho dele mais velho funda o Império de Oió. O Império de Oió nada mais é do que o império que vai consagrar Xangô e tudo mais, e muitas das divindades que nós vamos conhecer. E o império só vai ruir quando vem os escravizados pra cá. Então, tipo, é uma série de escravizados iorubás pra cá, 1800 e tanto. Então, é muito... Então, assim, é um império que perdurou, assim. E na Nigéria, como é a maior concentração de Yorubás do planeta Terra, a maior concentração é justamente, se você consegue, tá nessa região aqui.
Então é a região da costeira, a região ali onde tinha tanto a capital do Império de Leifé quanto o Império de Oió. Então você consegue visualizar que é nessa regiãozinha aqui, entendeu? Você consegue fazer esse paralelo. Então a maior concentração de iorubás até hoje está nessa região. E é justamente, então você vê que foi... Os iorubás eles passam a se considerar iorubás justamente porque houve um império. Entende? Essa já era uma sensação de unidade. Daí todo mundo começa a falar a mesma língua por causa do império, começa a ter o mesmo senso de política, começa a negociar entre eles e começa a criar um senso de unidade, e aí isso vira o que nós vamos chamar de etnia. Hoje, no mapa da Nigéria, são todas essas etnias que coexistem. Então cada etnia tem suas próprias divindades, suas próprias crenças, seus próprios seres, a própria visão de Deus. Então você tem os Hausa, você tem os Nupi, você tem os Yorubá, você tem os Eda, você tem os Fon. Então esse aqui é o mapa da Nigéria, né? Do lado tem o mapa do Benin. Você tem o Fon, você tem o povo Ede, você tem o Ba, você tem... Putz, tem muitos povos mesmo. Os Gâmbia, tem muitos povos. E entre esses vários povos, então essa região aqui é o Yorubá e, claro, e os Yorubás eles fazem trocas também com outros povos. Então existe uma cultura meio híbrida em alguns aspectos, né? Bebemos de outras fontes, algumas... É como se nada... Nem, mesmo as visões que os orixás... Mesmo a compreensão que nós temos dos orixás não são nascidas do próprio povo Yorubá. Algumas são aculturadas de outras etnias. Alguns orixás são divindades de outros povos que vieram para cá e viraram orixás. Entende? E vice-versa. Bom, adiante, nas rotas do comércio do escravo para o Brasil, na terceira onda, que foi a rota da Costa da Mina no século XVIII, sai daqui e vem para o Brasil. Então hoje a gente só ouve falar, ou a gente só conhece Iemanjá, Oxalá, Ogum, Yansan, Oxum, enfim, e todas essas divindades, porque esse povo, quando teve uma quebra no império, eles foram vendidos e escravizados, e aí eles foram escravizados e vendidos, na verdade, e vieram para essas regiões do Brasil. Então, essas regiões do Brasil, nessa rota aqui, por isso existem a presença tanto do idioma quanto da cultura. Tem pessoas que são descendentes deles. Lugares diferentes da África vieram outros povos, enfim. Bom, esse é o contexto, beleza? O que os Yorubás acreditam? Os Yorubás acreditam em Deus, mas no idioma Yorubá, a palavra Deus pronuncia-se Olodumare. 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 Por quê? Vamos entender uma coisa rápida. Eu tô falando Deus, tô falando em português. Se eu falar God é em inglês, não são deuses diferentes, é o mesmo Deus. Assim como Olodumare é Deus, só que no idioma Yorubá. Beleza? Beleza. Só que não é... Mas Deus, ele existe? Existe. E só existe Deus, acabou. Não existe anjo, não existe outras divindades? Existem, criadas por ele. Quais? Bom, Olodumare, Deus, ele emana o axé, a energia vital, a energia que movimenta tudo. É o Olodumare que cria isso. Nenhuma outra divindade cria. E existe uma função de uma divindade que ela é chamada de. Então o nome dela não é esse. Ela é chamada, ela é referenciada pela palavra Alaxé, que é o portador do axé. É ele que distribui o axé para as coisas, para os animais, para as plantas, para nós, seres vivos. E também para as outras divindades. Ou seja, Deus tem uma criação dele, que essa criação dele distribui o axé, que ele emana para todas as coisas do mundo, inclusive para as divindades. E das divindades vem para nós. Então a gente só recebe o axé quando a gente se relaciona com essas divindades, porque nós estamos lá embaixo na cadeia. Então nós só recebemos o axé quando nós nos relacionamos com essas divindades, porque essas divindades receberam o axé dessa figura chamada Alaxé.
Então, a palavra imolé, imolé, imolé significa divindade. E existem duas classificações de divindades. Mas isso é uma forma didática, tá? Não é exatamente isso, mas é uma forma didática de explicar isso. Que é, os imolé, existe um termo que a gente usa como igbamolé e irumolé. Vamos entender isso? Então vamos lá. Igbamolé, a palavra Igbamolé é em Yorubá, significa que é a junção de duas palavras. Igba mais Imolé. Igbamolé significa 200 divindades, porque Igba significa 200. Imolé, divindade. Então são 200 divindades. Irumolé é Irum mais Imolé, significa 400 divindades. A palavra significa isso. Mas quando você fala Igbamolé ou Ibamolé, você fala assim, a pessoa que ouve sabe que você está dizendo sobre as 200 divindades que não fazem bem para nós, humanos. Enquanto a palavra Irumolé significa 400 divindades. Quem escuta isso sabe que você está se referindo às 400 divindades que fazem bem para nós. Por quê? Porque o universo é grande pra caramba. Então Deus criou seres para fazer a manutenção desse universo, assim como criou animais. Então, para a hiena, o leão é um inimigo. Então, para a hiena, o leão é uma divindade ruim. Mas para o leão, a hiena também é. Para o gnu, ambos são. Mas assim, eles existem no universo, faz parte da natureza. Então, na ótica do povo Yorubá, as 200 divindades, que são os Ibamolé, elas são divindades que não fazem bem para nós, mas não significa que não tenham função no universo. Eles existem, eles têm função no universo. Só não é para nós. E quando a gente usa o termo divindades é porque são seres que vivem muito tempo, são extremamente poderosos, enfim. Enquanto as 400 divindades, elas são divindades que você pode pedir auxílio. Eles podem te auxiliar, eles te ajudam, eles fazem bem para nós. E aí cada um cultua ou se relaciona com a divindade da sua família, que mais se afinizar, enfim. Quem são as 400 divindades que fazem para nós? O termo orixá. Orixá é o termo usado para descrever ou para nomear as 400 divindades que fazem bem para nós. Então, o que é um orixá? Ela faz parte são as 400 divindades que nos ajudam. Mas são todas as 400? Não. O orixá que você se aproxima. Ele que te ajuda. Então, para a religião tradicional do povo Yorubá, que a gente chama de Essin Orixá Ibilé, então para a religião tradicional do povo Yorubá, então existe um termo chamado orixá, né? Então Xangô, Ogum, Oxum, Iemanjá, Oxalá, enfim, tudo isso são orixás. Cada orixá tem seu culto. Cada orixá tem sua forma de ser cultuado, o dia da semana, oferendas, tem seus sacerdotes. Então é como se cada orixá tem seu culto próprio. Quando a gente tá falando de ancestrais, aí tem Egungun, Egamó, Egunokô, tem vários cultos para cultuar os ancestrais. Então você vê que são meio que eles separam, né, as duas coisas. E o terceiro, Ifá. Então isso é muito comum ter essa divisão de cultos. Falando assim, o que é Ifá? Ifá é um dos cultos ou das práticas espirituais do povo Yorubá. Ele é um sistema dentro do religião tradicional do povo Yorubá ou do Essin Orixá Ibilé. Beleza. E Xangô? Não, Xangô também faz parte. Xangô tem seu culto próprio, assim como o Oxum tem seu culto próprio, e Ifá é um desses cultos. Mas todos esses cultos eles se conversam com todos eles. Mas são práticas meio bairristas, né? Elas podem se dialogar e tal, mas cada um resolve as suas coisas. Todas elas resolvem todas e cada um por si, entendeu? Então, a aula de hoje eu vou falar sobre esse culto aqui, que é o culto que eu sou iniciado, tá? Que é o culto de Ifá. Vamos falar então agora de Orunmila. Lembrando, Orunmila não é Olodumare. Orunmila é um orixá? Sim. Orunmila é um orixá. Ponto.
porque ele faz bem para nós. Então, na mesma ótica que eu dei, eu poderia dizer que nos cultos de orixá, então você tem Xangô, você tem Oxum, você tem Ogum, você tem Iemanjá, enfim, você tem Orumilá no meio desses cultos. E aí existe o culto próprio para a divindade Orumilá? Sim, existe o culto próprio para a divindade Orumilá. Que esse culto se chama Ifá. A gente pode usar essa definição também. Não tem problema. Não tem problema. A questão é que Ifá ele ganha uma proporção tão grande que hoje muita gente acredita que só existe Ifá. E não é. Nem tudo é Ifá. Entende? Mas adiante. Orumilá, que é a divindade patrona do culto de Ifá, existiu? Sim. Como assim? Então, peraí. Então, existe Deus, aí existe o Alaxé, que distribuiu Axé, aí existem as divindades. Uma dessas divindades é Orumilá. Essa divindade existiu? Sim, ela existiu. Como assim? Bom, a palavra Orumilá pode ser traduzida mais ou menos como... não é um nome próprio. A palavra Orumilá significa aquele que sabe o dia de amanhã. Aí eu te pergunto, imagina que uma criança nasce e qual vai ser o nome dessa criança? O pai fala, aquele que sabe o dia de amanhã. Aí a criança tem 10 anos, a professora pergunta, o que vai acontecer amanhã? O moleque fala, não sei, acabou, o nome está errado. Isso fica claro que então a palavra nesse exemplo que eu dei bem tosco, porque a criança sofre bullying na escola por um motivo desse, não. Esse exemplo que eu dei bem tosco, ele serve para dizer que tipo, a palavra Orumilá não era o nome da pessoa enquanto ele era vivo. E sim, ele representa uma função ou um cargo, é um nome que demos para essa pessoa. Então, por exemplo, a minha mãe chama-se Rosilda, mas o apelido dela é Rose e eu chamo ela de mãe. Então, ou seja, ela tem 2 nomes. Ela tem o nome que a mãe dela deu e o nome popular, o apelido, e o nome que eu dou pra ela. Eu vou sempre chamar minha mãe de mãe, então ela tem 2 nomes. Então, assim, é como se esses apelidos, a gente chama as divindades pelos apelidos, e esses apelidos às vezes mostram funções. Então, Orumilá significa aquele que sabe o dia de amanhã. Mas como assim? É claro, é que essa é uma tradução bastante romantizada, porque a tradução pé da letra é mais ou menos assim, o Orum, que é o mundo espiritual, revela, o Orum responde. Você entende? É como se o mundo espiritual respondesse. E aí você faz alguns esforços para tentar entender o que acontece. Está falando que então o Orum vai, ou seja, aquele que revela o que está no Orum, aquele que revela que está no que não aconteceu ainda. Você entende? Aí você consegue entender que na verdade Orumilá significa isso. Então a pessoa viva, quem foi? A gente chama ele de Xétilo. Esse texto aqui foi eu que escrevi, tá? Então, se alguém que estiver assistindo quiser usar essa definição, por favor, me acredite. É importante. Então, Xétilo foi um homem cego de etnia Nupe, que os Yorubás chamam os Nupe de Tapa. Vou explicar. Um Yorubá é uma etnia. O povo Fon, que mora no Benin, chama os Yorubás de Nagô. Então, assim, o Fon, que é um outro povo, ao se referir a um Yorubá, eles não chamam eles de Yorubá. Eles usam um termo chamado Nagô. Olha lá, olha o Nagô ali. Por isso, no Brasil, nós temos o termo Nagô ao se referir às coisas do universo Yorubá. E os Yorubás, esse é o nome de etnia Yorubá, Nagô é como se chama. Então, a etnia Nupe, os Yorubá chamam os Nupe de Tapa. Beleza? Beleza. Então, Xétilo foi um homem cego da etnia Nupe, que a gente chama de Tapa. Etnia que é presente na região que hoje compreende parte do Níger, que é o país, e do estado de Kwara, da Nigéria. Ele desempenhou um papel crucial na corte de Odùduwa.
tornando-se uma figura de grande importância histórica e espiritual. Então, eu vou terminar de ler, depois eu comento sobre isso. A Sete-Lu é atribuída à criação do sistema de Ifá, um método complexo de comunicação e divinação que utiliza os 256 Udus interpretados através de diversos objetos. Por isso, ele é reconhecido como o primeiro Babalawo, sacerdote de Ifá, historicamente documentado. Sete-Lu também era conhecido pelo nome Agboniregun. Quando a gente está recitando as orações para Orunmila, a gente se refere a Orunmila como o nome Agboniregun. Então, é um dos nomes de Orunmila, Agboniregun. Inclusive, a gente cita... tem um filme nigeriano sobre a criação do mundo que cita essa história de Dudu e tal. E uma hora, um cara que ele tá além, ele pega umas pedras e começa a jogar e ele começa a aconselhar o que cada um tem que fazer. Quando pergunta pra ele qual que é seu nome, ele fala Agboniregun. Então é claro que tá falando de Orunmila, esse cara, sabe? Esse cara representando Orunmila na história do filme, de um filminho bem mal feito, mas enfim. Então assim, isso... Só que o Sete-Lu era chamado de Agboniregun. Então, tipo, nós não sabemos ao certo, não existe uma definição clara se Sete-Lu ele foi Orunmila ou se já existia o culto de Orunmila e Sete-Lu foi apenas um representante importante dentro desse culto, que daí ele foi o responsável por atribuir a geomancia e uma série de outros atributos dentro do culto, por isso ganha o apelido dele como Agboniregun, se torna também de Orunmila, ou se na verdade não existe o culto de Orunmila, quando Sete-Lu passa a construir esse culto, ele então se torna o que nós vamos chamar hoje de Orunmila. Então a gente não sabe exatamente quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que nós sabemos é, historicamente, o primeiro Babalawo, quem que foi responsável pelo sistema... Tipo, assim, quando ele fala primeiro Babalawo, não, assim, se já existisse o culto de Ifá, então já existiam sacerdotes. Então, o primeiro responsável por fazer uma divinação, conversar com Orunmila e utilizar um sistema divinatório que é ou sistematizar esse culto numa forma didática que a gente chama de Ifá, foi um cara chamado Sete-Lu. E o que aconteceu? Essa parte é muito foda. Durante a construção do Império de Leifé, esse cara, ele era um dos conselheiros de Odudua. Ele era um dos conselheiros espirituais de Odudua. Tá entendendo? Quanto esse cara se tornou importante pro Império. Então, se Ifá... Se a gente vai parar pra pensar, não, mas por que Ifá se tornou tão grande? Por que Ifá tem tanta influência no povo Yorubá? Cara, porque simplesmente o braço direito, o sacerdote do rei é esse cara, velho. Só que esse cara era cego, importante falar isso. E ele sistematiza o culto a ponto de conseguir revelar, conseguir parametrizá-lo. E aí cria-se o sistema de Ifá, que é o que nós vamos conhecer hoje. Entende? Então, esse cara foi o cara vivo que morreu, mais ou menos no século VIII ou IX na nossa era. Então, não se sabe exatamente que momento que ele viveu, mas é entre o século VIII e IX da era comum, da nossa era, da nossa contagem do calendário. Esse cara existiu, assim, tá? Mais ou menos. Então, inclusive, ele é referenciado em alguns artigos nigerianos como um filósofo. Sete-Lu foi o filósofo de Orunmila. Ou foi a representação física de Orunmila, ou foi o próprio Orunmila quando ele estava vivo. Não se sabe. E com o fato de ele ser Nupe, eu volto aqui para o mapa da Nigéria, e aí você vê o povo Yorubá está aqui, os Nupe estão aqui. Então eles trocam muita coisa.
Então, e logo depois você vê que o Império de Lei Fé tá aqui, os Nupes estão aqui, né? Esse aqui é o rio Níger. Então, ó, se o Império tá aqui, os Nupes estão aqui, né? Que estão passando por aqui. Então, cara, você tá falando que, tipo, é super comum, é super plausível que tivesse um cara que é um tapa, que ele passou a ser, tá fazendo parte do conselho ali, enfim, e troca-se, né, uma série de coisas, uma série de culturas entre eles, troca-se informações e, bom, nasce então o culto que nós estamos vendo hoje. É isso. O culto dentro do império deste cara que é simplesmente o cara mais importante, é o Adão para essa etnia. Que é o cara que construiu o maior império e é o império progenitor, né, o império do pai do segundo maior, do império mais importante de fato, que é o império de Oió. Então é muito grande, cara. Então veja, olha como isso gera um status e um prestígio para essa etnia. E principalmente para esse culto. E quão importante esse filósofo foi para essa comunidade, para essa etnia. Beleza? Beleza. Então, o que Orunmila, voltando para o status de divindade, o que Orunmila é para Deus? Elerikpin, o testemunho do destino. Bom, os Yorubás acreditam que quando você vem para a Terra, você conversa com Deus em algum momento. E aí é feito seu destino. Como é feita essa conversa? Orunmila, melhor, Olodumare, ele criou você, criou o universo, criou o mundo espiritual, criou o mundo físico, criou tudo. E ele deixa os seus representantes. E ele deixa várias divindades organizando o sistema. E aí, quando você quer vir para a Terra, por qual motivo que seja, você tem um livre-arbítrio, né? Então você conversa com Deus e explica suas vontades. E Deus fala, fechou. Ele fala, tô. Ele fala, ok. Ao falar isso, você recebe então seu ori, sua cabeça, e você passa. Aí você tem agora duas missões, né? Passa na casa de Adjalá, depois você passa no Onibodê, que daí você esquece tudo e você nasce. Quem assiste essa conversa, quem é testemunho dessa conversa que você tem com Olodumare é Orunmila. E aí, por isso ele é chamado de Elerikpin. 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 Esse Elerikpin é Orunmila. Ou seja, por isso ele sabe o que vai acontecer amanhã. Porque ele já assistiu o seu destino. Só que não só o seu destino, ele ouviu o destino de todas as pessoas, todos os animais, todas as pedras, todas as plantas. Ele sabe exatamente o que todo mundo tem para fazer no planeta Terra. Então, e ao saber disso, ele sabe exatamente pra onde você tá indo, velho. Só que, pô, e se eu mudar? E se eu ir pro outro lado? E se eu decidir dar a louca e quiser dar uma pirueta pra trás? Tudo bem. Mas assim, você fez acordos, você fez promessas, você contraiu dívidas. Por qual motivo que seja, a sua vida não está preparada para você pegar o outro rumo. E é por isso que você conversa com o Orunmila, por isso você recorre ao sistema oracular para você entender o que você tem que fazer para a sua vida voltar para o eixo, para você voltar a cumprir aquilo que você está no seu destino cumprir. Então o Orunmila, ele é o testemunho do destino, ele é quem assistiu o seu destino e sabe exatamente o que tá, para onde você tem que ir. Entende? Existe um ditado que está dentro do Mudu, mas existe um ditado chamado Orunile Ayeloja, que significa o mundo espiritual é a nossa casa, o mundo físico é só um mercado. O que ele está falando aqui? Então a gente não vem para a Terra para evoluir, não. Diz o seguinte, nós vivemos lá no mundo espiritual. Lá nós casamos, temos filhos, temos netos, lá é a nossa vida. Só que assim como quando você está na sua casa as coisas acabam, aí você tem que ir no mercado comprar mais, mas para comprar mais você tem que ter dinheiro, então existe um ecossistema. O mundo espiritual funciona a mesma coisa. Você tem a sua comunidade, você tem a sua família. Putz, tá precisando disso, eles formam uma lista de compras.
Eles criam uma estratégia para adquirir aqueles itens, alguém ou algumas pessoas se voluntariam e eles vêm para a Terra, para o mercado, fazer essas compras, construir essas relações, fazer os filhos, deixar herança, herdeiros, enfim, e depois voltam para lá. Então o mundo real é lá. Aqui é só o mercado. Aqui você veio para cá para construir essas conexões, para poder preparar esse terreno, para cumprir alguns objetivos para o mundo de lá. É isso que eles acreditam. E quando você então vem para cá, você fala com Deus, justamente porque você fala, ó, minha comunidade do mundo espiritual falou isso, o que é isso? Então eu vou fazer isso. E Deus fala, fechou, bora. Aí você vem para cá. E a Orumilá que assistiu esse acordo. Então uma hora você vai voltar pra lá. Mas pra voltar pra lá você não vai voltar, tipo... Porra, era pra você comprar 10 sapatos e duas beterrabas. Você comprou uma beterraba e 4 mexericas? Aí você fala, né? É que eu esqueci. Eu falo, mano, porra, não é isso que... A gente precisava dos 10 sapatos. A gente precisa da... Sabe, a lista de compras tinha algum motivo. Aí você... Droga. E aí, pra que não aconteça isso... Eles entendem que você precisa ter o contato com o mundo espiritual para que você consiga direcionar sua vida mediante aos acordos que você fez ou modificar os acordos antes de você ser cobrado por eles. Porque você pode modificar os acordos, ou você pode falar, puta, não vou fazer isso mais não. Mas o que você não pode é negligenciar. Você pode mudar, você pode reconsiderar, o que você não pode é ignorar. É isso que eles falam. Bom, vamos pro tópico Odu. Explicado o que é Orumilá, vamos para o tópico Odu. Para isso, Odu, a palavra Odu significa, em Yorubá, né, significa cabaça natural extremamente grande. Eu posso colocar simplesmente como cabaça gigante, mas eu queria dar um extremamente, eu queria falar dessa forma bonitinha. Então, uma cabaça extremamente grande. Então, essa daqui da foto, por exemplo. Imagina uma cabaça, e aí se você corta ela, dá uma limpada, ela se torna um objeto para você colocar as suas coisas dentro, se torna para você usar como móvel, ou simplesmente se você vai precisar mudar de casa, você coloca as coisas, bom, você consegue migrar a sua casa. Com a tecelagem, você agora começa a usar bolsas, mas no milênio atrás, alguns milênios atrás, não tinha... A tecelagem não era tão mais simples assim, saca? Depende da região, depende se você consegue produzir ou não produzir lã. Você pare e pense que você precisa matar um animal para você ter o couro dele, ou se você vai fazer um tecido com a base de lã, você precisa estar um clima propício, ou você precisa ter a lã, né, as ovelhas, matéria-prima. Então, algumas cabaças elas se tornam então objetos naturais mais eficazes ou mais fáceis de encontrar. Entende? Bom, enfim, adiante. Mas guarda essa informação, que essa informação vai estar lá na frente, vai ser importante. Se você está com um problema, qualquer problema que seja, o que você faz? Busca uma forma de resolver. Isso é o ocidental falando. Para a tradição iorubá, você recorre ao mais velho. Você conversa com alguém mais velho. Se você está precisando de um conselho, precisando conversar, bater um papo com alguém, você vai conversar com alguém e essa pessoa vai te dar a resposta. Então, ou seja, se você está com problema no seu relacionamento, você pode conversar com o seu pai, com o seu vizinho, com qualquer pessoa mais velha e essa pessoa vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Para a tradição iorubá, é assim que eles creem que resolve as coisas, conversando sempre com os mais velhos. Mas a gente entende hoje que não necessariamente o mais velho vai ter a resposta para o meu problema. Às vezes ele tem uma visão completamente influenciada, ou uma visão limitada, ou é um querer dele perante a você. Então, como necessariamente a gente sabe que esse é o melhor caminho? Hoje nós falaremos, tá com um problema de ordem mental, procura um terapeuta. Mas na Nigéria não existe terapeutas, não existe psicólogos. E aí? Como é que você vai falar para uma pessoa, para ela recorrer a uma coisa que não existe na cultura dela? Com isso, agora eu vou dar um outro exemplo. Agora você vê que as coisas vão começando a fazer sentido. Imagina que essa biblioteca aqui é sua.
tá na sua casa. E que você acha que se faltar mais daqui uns 2 livros eu já consigo ter uma biblioteca desse tamanho. Mentira. Falta bastante ainda pra eu chegar aqui. Mas imagine essa biblioteca aqui sendo sua, da sua casa, e você já tem lido todos esses livros. Todos. Mas não uma biblioteca tão desorganizada. Imagina que essa aqui é a sua casa, então você vê, mano, são vários andares, são 3 andares, você tem até esse doguinho aqui, esse sofazinho. Puta, meu Deus, eu amo. Então, essa daqui vai ser meu sonho de princesa. Esse aqui é meu sonho de princesa. Daí você mora nessa casa aqui e você já leu todos esses livros aqui. Então todos os livros estão aqui dentro da sua cabeça. Beleza. A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é: como você organiza seu conhecimento? Como você separa esses assuntos? Porque tá tudo aqui dentro, saca? Provavelmente você faz um método que muita gente faz, que é separar por assuntos, ou por tópicos, ou por momentos que lê o livro. Ah, eu li um livro, eu estava numa época triste, eu li o livro de tal, eu consegui achar uma resposta no livro, então eu associei então aquela resposta para esse tipo de problema. Ou seja, método de assimilação, ou método de organização através de propostas tipo cartesianas, método de organização cartesiano, ou outros tantos métodos de organização. Exemplo, categorias, subcategorias, enfim. Esse, por exemplo, é um problema da própria bibliotecomania. Existe uma faculdade, né, um curso, uma especialização sobre que existe umas discussões. Como organizar o conhecimento? Através de livros, mas assim, o conhecimento ele tá, se for através do livro, o conhecimento está no livro, não está em você. Então não é só através do livro. Como você então memoriza, como você consegue acessar o conhecimento? Porque vamos supor, se você leu 400 livros, qual livro você tem que recomendar no momento certo? Como é que você consegue fazer essas conexões entre os assuntos? Ou pegar 4, 5, 7 assuntos e conseguir tirar uma síntese daquilo? De pegar 10 livros e na sua cabeça fazer essas conexões. É muito complexo isso. E é por isso, obviamente, como você organiza esse conhecimento? É por isso, exatamente. Por isso existe uma faculdade que um dos temas dessa área, desse estudo, é sobre isso. Você vê que não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Bom, enfim. Para isso, eu também, obviamente, como eu estou fazendo uma palestra pensando num público completamente neutro, eu peguei imagens do Google. Então, nesses 2 exemplos, nós temos uma pessoa mais velha aconselhando uma pessoa, ou ensinando algo para uma pessoa mais novo, tá? Imagem do Google. Ou uma pessoa nitidamente desamparada, ou triste, ou incomodada com algo, ou puta que merda, e uma amiga aconselhando. Né? Uma pessoa próxima falando, não fica assim, vai ficar tudo bem. Eu consigo até visualizar o que esse cara tá falando, que 1432, ele era um jovem, contando aqui para esse outro aqui, das suas experiências, das suas lições, enquanto essa aqui está contando algo que está extremamente incomodada com algo, justamente pela leitura corporal. Bom, como saber se os meus conselhos serão úteis? Essa é uma outra pergunta. Porque uma coisa é você ter os conhecimentos na sua cabeça. Outra coisa é você saber que exatamente é isso que você tem que falar para aquela pessoa. Por exemplo, se eu leio muitos livros de true crime, né, serial killers. Nossa, eu leio muitos livros sobre serial killers. Qualquer homem que se aproximar de mim, que fale qualquer assunto minimamente parecido, eu já vou falar sinal vermelho, porque esse cara é um assassino. Mas assim, isso pode ser uma associação da minha cabeça, sabe? Eu não tô falando que isso, sabe? Eu não tô falando que é o que acontece, mas eu tô dando um exemplo. Então, como é que você sabe que, por exemplo, se eu já li 14 livros de autoajuda e alguém vem me perguntar um conselho e fala, eu tô com um problema na minha vida, eu falo assim, eu sei exatamente o conselho que eu tenho que te dar é esse. Mas como é que você sabe que é esse e não outro conselho? Porque às vezes os livros têm exemplos parecidos. E como é que você sabe que é exatamente aquilo que você tem que falar para a pessoa? E muitas vezes a gente vai dizer que não sabe. Ou a faculdade, por exemplo, de psicologia, justamente a área clínica dela, é muito exercício de caso, situação, caso, né, laudos, situação, problema,
o que aconteceu, que percebeu baseado no histórico daquele paciente, e e você vai lendo, você vai começando a perceber aquilo vai fazer conexões e fica tudo dentro de você. E quando você vê alguma pessoa, você conversa com ela e vai identificando os padrões, né? E vai fazendo teste de acerto, enfim, mas com muita responsabilidade, óbvio. Então, assim, veja que nós estamos falando de conteúdos armazenados na cabeça, né, leituras, alguém que te apresentou, alguém que te ensinou aquilo e métodos de armazenamento de informações e como essas informações vão ser repassadas para uma segunda pessoa através de você com responsabilidade e você conseguir apurar se é o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, se é isso de fato. Bom, dito isso, para o povo iorubá, como eu me aconselho? Através dos oráculos. Primeiro, eu converso com uma pessoa mais velha, e essa pessoa mais velha pode recorrer a um oráculo, porque é aí que ele afere se aquele conhecimento, aquele conteúdo que ele tem na cabeça é o melhor para você, naquela hora, para aquele contexto. Vamos a um exemplo, né? Aqui eu dei um exemplo de um dos objetos oraculares do povo iorubá, dentro do universo de Ifá, que chama-se Opelé Ifá, Opelé. Então, é uma corrente só, tá? Aqui eu dei o exemplo de duas. Aí tem as conchas para cima e para baixo. E quando as conchas estão para baixo, assim, do jeito que está esse primeiro aqui, são dois riscos. E quando tá para cima, é um risco só. Beleza? Então, nessa ótica, né, vamos supor, você sentou na minha frente, desabafou sua vida, eu jogo, caiu assim. Então, ó, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Porque os dois caíram para baixo. Entendeu? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Desta forma. Aí agora eu vou colar uma colinha aqui. Esses aqui são os nomes desses símbolos. Então, cada perninha tem um nome, tá? Cada perninha tem um nome. Aqui é uma colinha, que são 16, né? Então, como são 4 possibilidades. Então, 4, 4, 4. São 4 casinhas, né? 1, 2, 3, 4. Aí do outro lado também, 1, 2, 3, 4. Tem possibilidade de 1 ou 2, 1 ou 2. Então, são 16 principais e 256 variáveis. Então, por exemplo, e a gente lê da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda. Então, este daqui, a formação que deu, o nome é Ogundá. Com esse daqui, Ossá. Então, é Ogundá, Ossá. Então, é aqui, Ogundá. Ah, mas a palavra medir significa 2. Então, quando os dois caem juntos, tá caindo mesmo do lado de cá, daí eu medir. Então, assim. Então, aqui é Ogundá, Ossá. Entendeu? Ossá. Aqui deu Ogundá e Wori. Ogundá, Ossá. Ogundá e Wori. Entendeu? Tá, e o que é isso? Isso daqui a gente chama de Odu. Esse símbolo aqui. Ok? E aí, o que a gente faz? Manifestou-se, jogou, caiu aquele Odu. Esse Odu é como se fosse uma categoria. Então são 256 lembrando, Odu, o nome, a palavra Odu é uma cabaça grande que você pode colocar várias coisas dentro. Essas coisas dentro podem ser conhecimentos, ou histórias, ou lições, ou exemplos de vida. Ok? A pessoa chega na sua frente, o que eu tenho que falar pra ela? Você joga, cai um Odu, aí eu caiu, por exemplo, Ogundá Ossá. Então eu sei exatamente que dos 256 livros que eu já li, um deles chama-se Ogundá Ossá. E aí eu lembro das 46 histórias dentro desse Odu Ogundá Ossá.
qual é exatamente a lição que eu tenho que dar para a pessoa. Então, tudo isso são métodos de você achar aquele conhecimento. Isso tudo foi o que o Satilu organizou, entendeu? Esse tudo aqui é o que o Satilu fez, entendeu? Mas enfim, continuando. Com isso, então, eu mostro o meu Odu. Epa, Odu, epa! Na minha iniciação, foi manifestado esse Odu, Ejiobê. Você vê, esse é Ejiobê. Ou o Bemedi. É o primeiro dos 256 Odus que vieram pra Terra, né? O primeiro. E esse daqui, então, com isso aqui, eu vou agora seguir, mas eu vou mostrar alguns exemplos do povo Yorubá. Eu separei aqui 3 videozinhos no Instagram mesmo. Então, deixa eu aumentar o som. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele abre. Se ele abre ou se eu vou ter que só... Ah, não vai abrir, vai ficar só assim. Ele tá mostrando o Opelé. Ele muda. Ìwòrì méjì ọmọ ìpínlẹ̀ Èkó kan fún ìwòrì méjì. Òdì méjì òdì méjì òdì méjì Ejiobê. Então você vê que nesse vídeo mostra 3 elementos, né? O sacerdote mais velho, que já ensinou essas coisas pro seu discípulo mais novo. A função do mais novo é sempre passar pro mais novo. E o mais velho, ele, conforme passando o tempo, ele só vai supervisionando isso, ele vai saindo da operação. Então, alguém fez isso com ele, e é sempre o mais novo. Então, é o mais novo que tem que ensinar para outras pessoas, tipo, porque todo o conhecimento do mais velho passou pro de baixo, e depois vai passar pro de baixo, e todos os mais velhos vão supervisionando o mais novo, e assim vai indo, sabe? E aí, por isso tá a função do mais novo passar pro mais novo ainda. Entende? E é sempre através da repetição. Outro exemplo. Ele tá sacralizando o objeto, ele tá recitando as orações. Fazendo o Jubai, boom. Jogou, aí ele vai ver qual que é o Odu que se manifestou, qual que vai pra cima e qual que vai pra baixo. Aí esse aqui é a mesma coisa. Temos iquins, sementes. Então ele vai, conforme que vai sobrando na mão dele, conforme que vai sobrando na mão dele, ele sabe se tem que colocar 2 ou colocar 1, colocar 2 ou colocar 1. E aí vai se formando o Odu. E o último vídeo. Então aqui eu deixei bem claro que daí você... sobrou uma semente de dendezeiro, aí ele forma 2. Sobrou uma, ele forma 2. Ele vai colocando um lá. E assim vai indo. Então, existe a ordem, tem que passar. Sempre risca de baixo para cima, da direita para esquerda. E aí, sobrou 2, agora vou fazer 1. Ele vai fazendo isso, ele vai... Então, manifesta-se o Odu, ele recita o que tem que ser falado naquele momento. Então, ele sabe que essa informação, esse conhecimento está neste lugar. Nesse método de organização. Beleza? Vamos voltar para lá, então. E aqui eu volto para esse exemplo. Então, veja, esse símbolo aqui foi feito através desta técnica.
E esse método, o assunto Odu, ele não é próprio do universo de Ifá. Ele não é uma propriedade de Ifá. Então aqui, por exemplo, que eu estou mostrando o jogo de 16 búzios, do Eren de Logum, que é o nome, o jogo de 16 búzios. Que você é feito numa peneira. Esses símbolos, eles também se representam Odu, porque Odu é uma coisa da cultura. Então, tipo, em todos os cultos existe a palavra Odu. Até mesmo na cultura iorubá existe a palavra Odu. Se bem que hoje Odu ele não é muito usado para o termo cabaça, mas ele se torna já esse... o termo ele já chega no novo lugar, que é tipo esse símbolo sagrado que representa várias coisas juntos. É o receptáculo de muito conhecimento, contendo magias, informações, enfim. Então você tem uma peneira, e aí o jogo de 16 búzios se passa com 21 búzios. Búzios é essa conchinha aqui. Sendo você sacraliza os 21, você deixa 5 como testemunha e você apenas joga com 16. Entende? E aí o Odu não é por exemplo, nesse daqui, 3 estão para cima. O Odu não é esses 3 para cima, não. O Odu se forma com 3 para cima e 13 para baixo. Então, esses 13 que estão para baixo e esse 3 para cima, independente de onde cair, enfim, mas tendo 3 búzios para cima e 16 para baixo, é um Odu chamado Obeyono. Esses daqui que são 4 para cima e 12 para baixo, é o Odu Irosum. Então veja, Odu não é de Ifá. Odu chama-se cabaça, tem esse conceito de muitas coisas dentro dele, dessa cabaça, e isso então sistematiza de que muitos conhecimentos dentro de um objeto, ok? Existe o jogo de 16 búzios, que é um jogo tradicional iorubá, é um método oracular tradicional, que tem a mesma função do que eu acabei de dizer agora. Entende? Então caiu esse Odu aqui, então eu sei exatamente o que falar para a pessoa nesse assunto. E esse aqui, então eu sei falar o que falar para a pessoa nesse assunto. E assim você vai somando as quedas e os assuntos e você sabe então que mensagem transmitir para aquela pessoa. Porque a divindade por trás daquele oráculo recomenda aquilo. No culto de Ifá especificamente, você tem aquela corrente, você tem aquelas sementes e outras coisas tantas, que você consegue chegar a 256 Odus. Nos outros cultos são apenas 16 Odus. Em 256 Odus, você tem uma pluralidade muito maior de acesso à informação. E como você sabe exatamente como transmitir a mensagem, a história? Porque a história é tipo, a aranha... Um dia acordou de manhã, fez sua teia, o sol chegou e olhou para ela e falou tal coisa. Como é que você sabe como é que você adequa esta mensagem, essa história, essa parábola, para aquela pessoa que está, sei lá, desamparada na vida? O que você fala? E aí, dentro do culto de Orunmila, que o sistema chama-se Ifá, então o culto é Orunmila, é a Orunmila. Então o culto é para Orunmila, o Orunmila é o patrono do culto, o sistema chama-se Ifá, e dentro de Ifá existe uma coisa chamada Ela, que é a inspiração divina. Na lenda diz que Olodumare, através do Ela, ensinou Orunmila, os Odus. E Orunmila, então, usa o Ela para saber o que falar pro Babalau, saber o que falar pra ele. Porque a partir do momento que você se inicia em Fá, para as pessoas ao seu redor, você é um representante de Orunmila. Você é Orunmila em terra. Veja, se Setilu não era Orunmila, mas o fato dele se tornar um Babalau, para as pessoas ele é Orunmila. Então, para as pessoas ao meu redor, eu sou Orunmila. É essa que é a ótica que os Yorubás têm. E aí, quando eu estou falando, a minha boca é a voz de Orunmila.
O meu comportamento é o comportamento de Ormilá, por isso eu tenho que me manter cada vez mais dentro do que se espera de mim. E eu vou dosar esses conselhos ou essas nuances. Vai ser ela que vai me ajudar a... Mas para isso eu preciso seguir tudo na risca. Tudo que a Ormilá me pede para fazer na risca. Entendeu? Aí eu vou sempre sentir o ela. É um twin que bate e eu falo, puta, isso aqui é tal coisa. Ok, um outro exemplo também, né? Essa aqui, a foto é minha. Esse aqui é meu Ifá. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é meu Ifá. Esse aqui é um stories meu, há muito tempo atrás, tá? No Moçá Ifá. Então, cada dia da semana é um dia possível de culto para uma divindade. Existe um dia específico, que nesse dia caiu numa sexta-feira, que eu fui fazer o culto a Ormilá. Então, eu tenho um Obi, que é essa noz, que é essas daqui também. Essa noz de cola, que é um oráculo. Eu abro esse oráculo, sacralizo, assim como o menininho recitou longo, bastante, eu também faço isso. Eu faço essas orações. Eu recito isso no Obi, abro e converso com o Ormilá. Esse aqui é o Ormilá. Então eu pergunto as coisas pra ele e ele me responde. E eu vou conversando com ele. E ele que vai me aconselhando o que eu tenho que fazer na minha vida. E ele que eu vou rumando as coisas. Porque como eu me iniciei pra ele, como eu me iniciei em Ifá e ele foi assentado, né? Tipo, a gente criou-se um acordo, um pacto, eu fiz juramentos pra ele, ele que conduz meio pra onde ele quer que minha vida vá. E aí eu vou acertando. Eu posso chegar pra falar, não quero. E aí a gente vai sempre conversando pra entender essas coisas. Entendeu? Bom, com base nisso, então, eu trouxe citações que fazem parte de um Odu que reproduzem ou reforçam tudo isso parte do que eu falei. Então, dentro de um Odu, a gente recita uma informação. Eu vou ler em Yorubá, depois eu vou ler em português, tá? Ifakpele akunrin kukuru ilhadu. Ifakpele miritelu significa Ifá, eu te saúdo. Homem pequeno de Odo, que é a cidade. Ifá, eu te saúdo em todas as direções. O que eu estou falando? Homem pequeno. Então, Ifá, sistema, eu te saúdo. Lembrando, o culto de Orumilá. O culto é a Orumilá. Ifá é o sistema, é o nome desse culto. É o nome desse sistema religioso, ou sistema espiritual, no qual Orumilá é a divindade, que vai me transmitir o axé. Através da palavra, dos desígnios, né, de Deus e tal. Ifá, eu te saúdo. Então, sistema, Ifá, eu te saúdo. Homem pequeno de Adô. Por que homem pequeno de Adô? Porque as lendas também dizem que os orixás são gigantes. Tem 5 metros de altura. Tem formas, corpos não humanos. São figuras que se você olhar para um orixá, você se assusta, porque não é humano aquilo. Você não consegue achar uma similaridade com o que você está acostumado. As lendas dizem isso, tá? E aí existe um orixá, ou uma divindade, que ele é pequeno. Ele é pequeno. Pequeno. Perante a 5 metros, ele é pequeno. Mas por que é homem pequeno de Adô e fala de saúde em todas as direções? Então, para todos os lugares, eu vou te saudar. Eu sempre estarei em contato com você, Ifá. Homem pequeno de Odô. Então, ou seja, ele está falando aqui que Orumilá foi humano. Setilu foi humano. Outra. Ifá olukun asorodaió, eleripin kekerefinu shagbon. Ifá, tão profundo como o oceano, aquele que transforma um problema em alegria, testemunho do destino, que é pequeno, mas produz riqueza dentro de si. Ifá, tão profundo como o oceano. Tipo, é grande pra caramba, é um universo grande pra caramba, são 256 livros, com conhecimento pra caramba dentro dele, coisa grande pra caramba. Aquele que transforma um problema em alegria. Então, ou seja,
Não existe problema para quem é um devoto de Fá ou para quem recorre a Ifá. Porque ele consegue entender o que está acontecendo e vai te dar conselhos para você resolver esses problemas. Testemunho do destino, sabe para onde você tem que ir e é onde você está batendo a cabeça que você não consegue visualizar para onde você tem que ir. Então ele consegue te ajudar a você encontrar o caminho, né? Aquele testemunho do destino, como eu falei, com o Olodumare, que é pequeno, novamente, pequeno, mas produz riqueza dentro de si, dentro do seu coração, do seu caráter. Tem muita riqueza, tem muitas coisas boas dentro de si. Então isso tudo são parábolas, é tipo um poema que nós, enquanto sacerdotes, temos que decorar isso para saber exatamente o que falar ou como recitar. E aí ele está falando aqui que Fá é um cara, é um ser humano. Então a Sete-Lu, ele existiu. E provavelmente esse cara foi Orunmila ou foi um dos representantes de Orunmila. Com o passar do tempo, um sacerdote, quando ele morre, os seus feitos passam a ser associados aos feitos da divindade. Então, pelo A ou pelo B, Sete-Lu é Orunmila. Ponto. Entende? Oferendas, magias e proibições. E agora vamos chegando já no último tópico, que é o que todo mundo gosta. Mãe, espero que você tenha gostado, viu, mãe? Espero que você tenha gostado. Não sei se minha mãe vai assistir isso, mas é isso. E todo mundo, né? Espero que vocês também tenham gostado. Se você assistiu até aqui, já deixa o like, por favor. E recomende para amigos. Eu tentei ser o mais didático possível. O mais, assim, organizado possível e sem usar termos muito complexos. Beleza? Mas vamos lá. Oferendas, magias e proibições. Isso daqui é todo candomblessista ou macumbeiro ou enfim que tá dentro de Fá ou que quer conhecer Fá, ele meio que quer ir para esse tópico aqui já direto, sem entender tudo isso. Bom, então vamos por partes. EO significa proibições ou tabu. Essa foto aqui é a foto da minha iniciação, né? Quando eu me iniciei em 2019. Quando eu me iniciei em 2019, nesse dia, o meu Arabá e meu Jubonã, ambos, quando eu saquei o Odu, né? Porque você saca o Odu e depois você identifica em que polo, como é que ele está, e como é que ele veio, como é que ele se manifestou. Na hora, quando manifestou, ambos recitaram algumas coisas. Naquele momento que é recitado isso, você adquire uma série de recomendações e proibições a partir dali. O que isso quer dizer? Que a partir daquele momento, o momento que ele recitou aquilo, ele descreveu minha vida. É incrível. Ele descreveu minha vida. E ele falou assim, seus objetivos, você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que, a partir de hoje, não fazer mais isso. Então usar branco, não mentir. E você faz vários juramentos. Você fala, não mente, não faz isso, tem que fazer isso. Então você faz uma sequência de coisas e fala assim, você tem que tomar cuidado com isso. Na ótica, pra muita gente, isso é como... mas eu não quero... Bom, como funciona? Os Yorubás acreditam que é como se fosse... Lembra, o axé ele tem que chegar até você. Então, é como se acontecesse o seguinte. Na sua vida, você tem às vezes alergia. Então, quando você come algum produto que não te faz bem, o seu corpo reage. O seu corpo tenta eliminar aquilo. Ou ele elimina via oral ou via tradicional, ou ele começa a embolotar, ele começa a tentar um ataque contra aquilo, para tentar processar aquilo. Beleza? Seu corpo faz isso. Ok? Todo o corpo faz isso. Nessa ótica, só que a gente não analisa o nosso corpo mental, nosso corpo energético, nosso corpo espiritual. A gente não analisa nada disso. E aí é como, a partir daquele momento que é revelado aquele Odu para você durante a iniciação, significa que, ao você cometer alguma dessas proibições, você afasta prosperidade, você afasta o axé. É como se você fosse uma pessoa doente energeticamente quando você faz determinado assunto. E aí você vai falar, mas mesmo assim eu não quero. Então, ao iniciar numa divindade, você faz juramentos
você assume compromissos e você adquire também proibições. Agora é uma nova vida que você tem que seguir. E desde fazer isso, eu assumi compromissos, e aí ele fala bem, ele deixa isso bem claro. Ele mesmo falou pra mim, o Arabá, ele falou assim: Orumilá é seu melhor amigo agora. A partir de hoje, Orumilá é seu melhor amigo. Você não pode tomar nenhuma decisão profissional sem antes consultar Ifá. Eu falei, ok. Logo eu, que sou um cara que nem penso muito em trabalho, por que ele usou exemplo logo profissional? Não sei. Ele falou isso pra mim. E ele falou outras coisas também. E aí, pô, eu vou guiando, assim. Já teve vários exemplos de surgir uma proposta muito boa financeiramente e eu falar, Ifá, posso aceitar? Ele fala, não. Aí eu falei, na verdade ele perguntou, Ifá, você me aconselha a aceitar essa proposta? Não. Mas Ifá... Aí eu, às vezes, durante semanas seguidas eu pergunto. Esse caso é real. 8 meses depois eu descubro que a empresa estava envolvida num esquema ruim pra caralho. E depois de um tempo a empresa fechou, tá ligado? Cara, imagina se eu tivesse envolvido nessa operação. Tipo, só que não tinha como eu ter acesso a essa informação, sabe? Não tinha como eu saber daquilo. Então, existem N possibilidades. E assim, enfim, isso é um dos vários exemplos, tá? Então, quem recorre mais aos oráculos erra menos. Sabe? Oracular mais é errar menos. É você assumir o controle da sua vida. Então, só que isso, iniciar-se em Fá, nem todo mundo precisa se iniciar. Então, você que está assistindo agora não precisa se iniciar em Fá. Você pode recorrer a um babalau e seguir os conselhos, que assim como eu falei, você pergunta para um mais velho. O mais velho, de todos os livros que ele leu, ele sabe exatamente o que te recomendar? Não. Ou ele sabe que exatamente as informações que ele tem no conhecimento que ele tem na cabeça é exatamente aquilo que ele tem que te falar? Não. Então, quando você recorre a um oráculo, é essa função. Ele vai somar tudo aquilo, ele vai saber, o oráculo vai dizer mais ou menos o que ele tem que te aconselhar, você vai aconselhar e siga esse conselho, sabe? Incorpore esse aconselhamento. É muito importante. E aí, se você se cair no jogo, se recomendação, fala, você não pode mais fazer tal coisa, não faça mais isso. E se você começar a fazer isso, é que nem quando você, sei lá, vai no médico, o médico fala, se você não pode mais comer tal produto que você vai morrer, porque seu corpo não processa mais. Aí você fala, é mentira, o médico tá doido, vou continuar comendo. E aí depois de um tempo você vai lá e morre. Ou você fica bem debilitado. Você entende? Então, as funções, só que agora é um sacerdote ou é um médico, só que do assunto espiritual, de uma outra cultura. Importante falar isso. Então, adiante. Ebó, ou melhor, sacrifícios e oferendas, né? Sacrifício, a palavra sacrifício é ebó, e oferenda chama-se ibó. Ebó, ibó. Ebó, ibó. Pegou a diferença? Então, esse aqui é um exemplo de um sacrifício, né? Eu joguei. O jogo tem uma série de recomendações, inclusive sacrificiais. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que abandonar tal comportamento, parar de fazer tal coisa. Exemplo, eu tenho vários. Por exemplo, ao longo da minha vida eu fui adquirindo algumas mudanças de comportamento que eu tinha que ter, porque o IFA me recomendava. Fui seguindo elas. E ao mudar o comportamento, exige-se. Cada escolha é uma renúncia, então exige-se um sacrifício. Não é só físico, também é de comportamento, são sacrifícios assim. E aí, ou você pode entender a mudança de comportamento como uma oferenda para uma divindade. Divindade X, a partir de hoje eu nunca mais vou fazer tal coisa. Tenho sua bênção, vou ter você comigo. Aí você oferenda, você oferece isso, essa devoção, essa lealdade. Então, oferenda é sempre você chamar uma divindade para sua vida. Sacrifício é para você corrigir algo na sua vida. Então, sacrifício, você corrige, é você tomar o remédio. Oferenda, você está sendo precavido, você está se precavendo, você está chamando aquela energia para resolver um problema ou para você se blindar de algo. Nesses dois exemplos aqui, como a gente está falando de Fá, né? Aqui é um ebó, chama-se ebó ariru, que é o ebó da consulta do jogo. Isso aqui é uma oferenda, um ibó para Orumilá. Esse aqui é o Orumilá, que está aqui dentro.
E aí tá sendo sacrificado uma galinha pra Orunmila. Ok? Uma oferenda pra ela. Pra ele. É uma oferenda... Ela tá sendo uma oferenda pra ele. Enfim, aí depois disso é comido. Tal. Então existe todo um respeito aqui. Não é matou por matar, não. Bom, adiante. Akoshi. Magias dentro de Fá. Então, dentro do universo de Fá, existem magias que você usa pra você dar um grow up em algo. Mas também as magias, elas não são tipo, eu sei uma magia pra conseguir dinheiro. Tô com um problema de dinheiro, então eu vou lá e vou fazer magia agora e já era. Não. As magias também são prescritas dentro do oráculo. Então, você consulta, a consulta dentro dos vários livros que tem na estante mental da sua cabeça, fala, essa daqui que você tem que usar, esse objeto você tem que usar, essa magia você tem que usar, esse objeto, sabe? É passado isso. Então, te diz o que você tem que fazer, aí você vai lá e faz. Porque aí resolve. Porque se você por exemplo, você tá com um problema de o encanamento está estourado dentro da parede da sua casa. Então está mofando. Aí você chega lá e pinta a parede. O mofo continua, aí você vai lá e pinta a parede de novo. Você não corrige o problema do encanamento. Você só tá maquiando o problema. Então, às vezes, você fizer uma magia ou fizer uma oferenda para resolver um problema baseado na sua cabeça, você não está visualizando o todo. Então, os oráculos apontam a raiz do problema e você constrói umas formas para você tentar resolver a raiz do problema para você melhorar. Especificamente, esse aqui é um exemplo de uma magia Akoshe, Eseje, Aure e Jobi. Significa Akoshe, que chama-se magia dentro de Fá. Eseje significa a magia que a gente come, que é comida, para ter as bênçãos ou as prosperidades, né? De Jobi é o Udu. Então, esses aqui são ovos, não vou contar magia, mas você faz uma série de coisas, você recita uma série de coisas, aí você cozinha e você come. Você come pra você ter um certo benefício, pra você alcançar algumas coisas. Esse aqui é um outro exemplo de uma cochê também, mas que você passa no corpo aqui. Tem cinzas, então veja, né, pra mostrar, né, eu traço o Udu. Depois que eu tracei o Udu, eu recito o verso. E aí eu pego um sabão, faço um sabão com isso tudo. Então aqui deu pra ver que eu fiz. E aí, bom, esse sabão. Eu tomo banho com esse sabão. Eu tomo banho com esse sabão, por exemplo. Então isso é muito. Então veja, tem magia que você come. Então vamos lá. Você tem ebó, que é um sacrifício. Ebó, que é um sacrifício, que é a mudança de comportamento. Tem ebó, que é um sacrifício, que é você fazer algo para corrigir um determinado fim. Tem ibó, que é uma oferenda que você faz para você atrair uma energia de uma divindade. Existe magias, akoshê, que você come. Tem magia que você faz, que você assopra, que joga em algum lugar. Tem magias que você faz que vira tipo um amuleto, que você deixa pendurado em algum lugar. Tem magias que você faz, que você passa no corpo. E assim vai indo. Que você faz furo na pele e coloca debaixo da pele. Assim. N coisas. Tudo isso é prescrito dentro desse sistema de Fá criado por Satlu. No provavelmente século VIII da nossa era. Tadã! Bom, adiante. Considerações finais. Ifá é uma religião? Não. A religião do povo Yorubá, a gente pode chamar ela de Efin Orixá Ibilá. E o termo Ixexelabá? Ixexelabá significa costume antigo. Tradição antiga. Tradição ancestral. Então não é o nome do culto. Ixexelabá é um slogan político. Porque, tipo, nós somos defensores do Xixelabá, nós somos defensores do costume antigo, da tradição, sabe? Assim, Orixá Ibilá significa o culto ou a prática de orixás são seres bons que nos ajudam, aborígena, ou que nasceu nessa terra, que é aborígena. Entende? Então, a Ifá é uma religião? A gente disse que não. Porque existem várias práticas. Tipo, a religião
ela é uma coisa meio que não definida, né? Tipo, é o Esse Orixá Bilé. Existem várias práticas espirituais dentro dela. Ifá é uma delas. Beleza? Beleza. Existe então o Yorubá que é católico? Sim. Existe o Yorubá que é muçulmano? Pra caralho. E eles continuam praticando o culto de Ifá? Sim. O culto de Orixá? Sim, também. Porque eles, da mesma forma que quando a sua avó diz pra você não... Pra você, sei lá, não assoviar dentro de casa que o bicho, isso não vai atrair coisa ruim pra dentro da sua casa, ou pra você não varrer seus pés, ou você não fazer tal coisa, com todas as superstições, e você cresce com elas e você não desrespeita elas, eles também têm isso. Por mais que às vezes eles se enveredam para outros caminhos espirituais porque alguém apresentou um outro para eles e eles se convertem, eles não deixam os costumes dos avós, dos bisavós. Hoje tem muita gente que já deixou para trás, mas durante muitos séculos eles não deixaram para trás. Então eles eram de uma outra religião, que era estrangeira e ainda praticante das práticas espirituais da família deles. Entendeu? Ifá é uma filosofia? Não. Ifá não é uma filosofia. Por quê? Porque, como eu falei, Ifá é um sistema didático, pedagógico, histórico, geográfico, enfim. Existem uma série de coisas para você ensinar a explicar o mundo através disso. Porque é um sistema de organização e manutenção de conhecimento de uma tradição para o culto de uma divindade chamada Oromilá. Isso não é uma filosofia. Todos os outros orixás têm seu próprio sistema de organização, todos os orixás têm seus próprios orixás, divindades patronas, têm seus próprios sacerdotes. Então não é. Mas o ocidental acredita que, por Ifá falar que você tem que ser uma boa pessoa, porque a riqueza vai surgir dentro de você, então isso é uma filosofia de vida. Então todos os orixás vão dizer a mesma coisa. Todos os orixás também vão querer que você não minta, todos os orixás também vão querer que a sua vida melhore, todos os orixás também vão dar conselhos para você acertar alguns detalhes da sua vida. Todos. 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 Inclusive Oromilá. Todo oráculo é de Ifá? Não. Por quê? Quando a gente fala todo oráculo, a gente está falando do búzio, a gente está falando da concha do caramujo, nós estamos falando também do tarô, nós estamos falando do Lenormand, nós estamos falando, sabe, da quiromancia. Não, cara. Não. Dentro de Ifá, então, todos os oráculos é muita coisa. Então, tipo, não. Dentro do povo iorubá existem vários oráculos. Os oráculos usam odus, mas não são todos os oráculos que usam. Mas os oráculos, alguns deles usam odus. Os que usam odus, a maioria deles são para orixás. Alguns oráculos são atribuídos para o culto de Oromilá. Ponto. Mas não são todos. Ifá. Em Ifá, você incorpora? Não também. O máximo que pode acontecer é um estado alterado de consciência, onde você tem um insight, que é lá. Que você entra num estado que a gente chama... Esse transe chama-se Lai Lai. E dentro de Lai Lai, você fala, caramba. E aí você vem em um estalo exatamente o que você tem que falar pra pessoa. É o máximo. É o máximo. Fora isso, você não tem uma incorporação. Pô, mas se eu recitar o verso X, que é um verso do Ifá, e a pessoa incorporar, isso não é Ifá. Eu posso cantar Atirei o Pau no Gato e a pessoa incorporar. Então significa que eu criei um novo culto? A resposta é não. A pessoa pode incorporar por N situações da vida. Nenhuma delas é exclusiva do culto de Ifá. Nenhuma. Entende? Ifá é esse sistema de organização de conteúdo dentro do universo dentro do culto para Oromilá. Beleza? Outros cultos também possuem um sistema de organização do conteúdo, também possuem odus, também possuem oráculos, enfim, e aí existe incorporação. Dentro de Ifá, não. Beleza? A função de Ifá é melhorar a sua vida? Sim. E outro, todo culto. Ah, mas então se eu seguir Ifá, eu vou ficar milionário? Não. Não. Porra, mas então... Porque o objetivo de Ifá não é melhorar a sua vida. Não é se tornar milionário. Ah, então eu vou encontrar meu grande amor?
Pode ser que sim. Bom, como de costume, tive que dar um leve corte aqui na gravação, porque eu fui atender o interfone. Mas voltando. Então a função de todo culto é melhorar a sua vida. Lembrando, o objetivo do culto é você voltar para o mundo espiritual. Então deixa eu até já passar para o próximo. Orunile Ayeloja. Então, a vida verdadeira é lá, não é aqui. Então você tem um objetivo lá. Então, a gente entende, segundo os Yorubás entendem, que a sua vida só começa a degringolar quando você está longe do seu objetivo, do que você se acordou a fazer. Então é que você, tipo, é como se todos os seus amigos espirituais, o seu ori, todo mundo tá, tipo, falando, vira pra cá! E você tá, tipo, mas eu quero pra lá! E aí, vocês estão fazendo uma guerra e por isso a vida tá, tipo, toda... Se você consegue ir pra cá, ou você fala, para de fazer isso aqui, vou virar pra cá. Se você consegue entrar nessa harmonia, aí tudo flui bem pra caramba. Aí você fala, mano, aí só vai. Isso é uma vida melhor. E aí depois você consegue realizar seus acordos, você volta pra lá e tudo tá bem. Então é uma vida melhor? Sim. O objetivo do DeFi é ter uma vida melhor? Sim. Mas eu quero ser milionário. Isso não é sinônimo de vida melhor, cara. Isso, claro, retiro o que eu disse. Se eu fosse milionário, minha vida seria muito melhor. Mas, automaticamente, eu também estaria aumentando a desigualdade no mundo. E aí não seria tão melhor assim. Entende? Enfim, é mais ou menos isso. Fechou? Bom, agora eu queria agradecer você que ouviu até aqui. E agradecer minha mãe. Que ela foi uma ótima persona para mim poder construir essa linha de raciocínio. Pensando em falar de uma forma didática, plausível, calma, sem usar muitos termos e sempre puxando um exemplo da nossa cultura, um exemplo do nosso cotidiano, pensando numa pessoa que fosse mais espiritualizada, mas sem muito conhecimento. Então, obrigado aí, mãe, por ter sido uma excelente inspiração. E você é uma ótima inspiração em vários momentos da minha vida. Mas, piadas à parte, também, cara, queria agradecer você que ouviu até agora. Deixa um like. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tinha essa visão de Ifá. Ifá é esse culto. Quando você se inicia, por exemplo aqui, cara, você tem que estudar. Eu tenho uma mão na roda que eu não só estudo o idioma, mas eu também tenho bons relacionamentos com os Yorubás da minha família. Então eu consigo aprender por uma porta de entrada muito boa. Então isso é um privilégio, nem todo mundo tem. Mas é difícil pra caramba, tá? Então, você tem que ficar... É decoreba. Depois que você aprendeu a base, é decoreba pra caramba. Você tem que aprender quais são os odus, quais são os livrinhos, né, que você tem que ler. Porra, velho, você tem que aprender coisa pra caraca, bicho. É difícil pra caraca. E aí você se torna um bom sacerdote quando você tem tudo isso na ponta da sua cabeça. Por quê? Porque quando surgir a necessidade, aí você tem que saber fazer. Você tem que saber... Como eu mostrei nos vídeos, um vai passando pro outro, aí você vai sabendo recitar, você vai sabendo como aconselhar a pessoa, você vai sabendo como é que você faz as macumba, como você faz as magias, como você faz as oferendas para ajudar as pessoas e para se ajudar. Entendeu? Isso é Ifá. Então entenda que não é uma religião, é um culto, não é uma filosofia, é um sistema de organização de conhecimento e de prática espiritual para resolver alguns problemas. Fechou? Isso que é Ifá em essência. A partir disso, agora com essa base, você consegue agora ler mais livros, se enveredar em buscar novas coisas, conversar com alguns sacerdotes, jogar, fazer as oferendas, fazer os ebós, e ir vendo o que você consegue tirar de exemplos disso. Fechou? Bom, tá aqui meu Instagram. Nos comentários também tá. Na descrição do vídeo também tem meu Instagram e minha rede social. Espero que você curte o canal, para que você acompanhe outros vídeos também de resenhas de outros assuntos, sempre numa olhar da sociologia e também da macumba. Esse é meu Instagram de macumba, aqui que eu falo de macumba. Se você tiver com dúvidas de macumba, vamos conversar sobre macumba. Eu já falei que eu sou macumbeiro. Esse é o Instagram. E esse aqui é meu Instagram pessoal, só se você quiser acompanhar minha vida e ver que eu faço academia muito mais do que eu deveria fazer, ou muito menos. Então esse é meu Instagram pessoal, mas lá é fechado. Se você quiser seguir, eu vou te perguntar de onde você veio e tal, pra ser sempre uma coisa mais discreta. Fechou?
É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Pessoal, não quero plural. Eu quero falar com você, mãe Zera. Eu quero saber se você gostou. Comenta aí. E até a próxima. O próximo tema, que daí eu faço um aulão também. É nóis. E